Olá, eu sou a Laura Torinho e venho apresentar o meu artigo, que tem como título Cinema e Educação, a problemática da identificação e o subdesenvolvimento. No caso, as discussões apresentadas no artigo têm como ponto de partida a análise de dados apresentados pelo OCA, que é o Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, é um órgão da Ancine, e através desses dados constatamos um baixo consumo dos filmes brasileiros em contraste com o alto consumo de filmes estadunidenses. Primeiramente, entende-se que essa rejeição por parte dos brasileiros aos filmes nacionais se dá por uma não identificação do brasileiro com a sua própria realidade. E no caso, a identificação é entendida como um fenômeno fundamental para gerar o interesse do público no filme. E eu vou fazer uma citação do Gerard Berton, em que ele fala: afora o fenômeno de participação, acontece um fenômeno de identificação com os personagens, um mecanismo psíquico comum e normal nas crianças, pelo qual nos confundimos com outras pessoas. Tomamos-nos por nossos heróis familiares e fixamos-nos no ideal de semelhança em relação a eles. O espectador relaciona diretamente a si as imagens na tela, podendo assim identificar-se as personagens e as situações nas quais estão envolvidas. E aí o Paulo Emílio, ele vai explicar que essa não identificação do brasileiro com seus próprios filmes nacionais se dá por uma rejeição do que ele chama de estética do subdesenvolvimento, que teria sido gerada pelo nosso processo próprio de colonização. Essa rejeição foi gerada pelo nosso processo próprio de colonização, onde fomos instituídos de nossa cultura e passamos a nos identificar com o colonizador. E assim ele explica da seguinte forma, vou pegar uma citação dele. Quando o ocupante chegou, o ocupado existente não lhe pareceu adequado e foi necessário criar outro. A peculiaridade do processo, o fato de o ocupante ter criado o ocupado aproximadamente a sua imagem e semelhança, fez desse último, até certo ponto, seu semelhante. Então a questão que ele aponta é de que o brasileiro não apenas se identifica com seus próprios contextos e rejeita o que Paulo Emílio cita como estética do subdesenvolvimento, mas ele de fato se identifica com estéticas hegemônicas como se fossem suas próprias. A questão é que o cinema, ele é linguagem, ele é arte e linguagem. E eu vou citar um trecho de Voloshinov, eu não sei se fala assim, que está no livro Educação, Arte e Vida em Bakhtin, na página 70, em que ele fala: a linguagem, concebida como produto da atividade humana coletiva, reflete em todos os seus elementos a organização tanto econômica quanto a sociopolítica da sociedade que o gerou. Então, dessa forma a gente entende que a estética do cinema, por ser resultante de sua linguagem, porque o cinema é arte e linguagem, representa nas suas entranhas condições políticas, sociais e econômicas da nação que o gerou. Então, nesse caso, quando nos deparamos com denominações como cinema desenvolvido e cinema subdesenvolvido, se tem uma ideia de que o desenvolvimento é um estado a ser alcançado pelo nosso cinema, como se o desenvolvido fosse uma condição de superioridade técnica e que o nosso cinema seria inferior. Então, ele almeja alcançar essa realidade desenvolvida. Mas a questão é que o subdesenvolvimento e o desenvolvimento são apenas conceitos impostos por aqueles que se impõem como hegemonia e que estabelecem conosco ainda uma relação de colonização. Então, enfatizando, o cinema é arte e linguagem, e dessa forma não se pode estabelecer uma arte, uma linguagem superior ou inferior à outra. E nesse sentido, com relação à educação, se entende que a educação não é, que a escola não é a geradora dessa problemática, mas sendo a escola uma estrutura de base em nossa sociedade, suas ações podem ser tanto como uma possível resolução, ou mesmo sem querer, contribuírem para a manutenção dessa problemática da não identificação e da não compreensão da estética subdesenvolvida. E aí, no caso, o uso de filmes em sala de aula já é comum.
Porém, a abordagem mais frequente, utilizada quase que de forma exclusiva, é a do filme como complemento a outro conteúdo que já é consolidado dentro da educação formal. E, por exemplo, um professor de história que está ensinando sobre a Segunda Guerra Mundial e exibe um filme que retrata esse contexto. E nessa forma de abordagem não se discute sobre as estruturas fílmicas, não se debate sobre a fotografia, sobre a angulação de câmera, sobre iluminação, direção de arte, movimentação e atuação do elenco, montagem. No caso, não se discute sobre estruturas fílmicas, né, sobre fatores que compõem o filme, que estruturam o sentido dentro do filme. E essas estruturas, esses mecanismos, dessa forma, permanecem invisibilizados, pois dentro da sala de aula outros conteúdos são apresentados como mais relevantes do que o próprio aparato fílmico. E aí o problema não é a utilização dessa abordagem, mas o problema é que o filme só chegue nas salas de aula através dela, porque enfatiza e mantém um costume de olhar para o filme sem se atentar para os próprios mecanismos fílmicos. Outra questão que é apontada por Bragança é de que dentro da sala de aula o filme exposto, através de um debate mais adequado para o entendimento e estudo dessas estruturas próprias fílmicas, esse debate desestrutura a ordem hierárquica comum das salas de aula. E aí eu vou citar uma partezinha do que Bragança fala. O texto audiovisual se organiza a partir de apropriações simbólicas que produzem sentido aos grupos e, sob esse aspecto, descredenciam o a priori que o saber disciplinar autoritariamente insiste em afirmar. As imagens, ao contrário, instauram uma suspeita, desarticulando as relações de poder que o mestre, como explicador-tradutor de imagens, tenta preservar. Os textos audiovisuais demandam um exercício efetivo de práticas e leituras que desautorizam a hierarquização de saberes e, para isso, o educador deve estar ciente de que esses textos são polifônicos e abertos às mais diversas produções de sentido. Então é isso. Espero que tenham gostado. Obrigada por quem ficou até aqui e quem sabe até uma próxima.